Na live passada nós gravamos uma pregação sobre estes versos que vamos ler. E hoje vai ser a segunda. Romanos capítulo 1, versos 1 a 7, que diz assim. Preste muita atenção no que você vai ler logo nesse primeiro verso. Paulo, servo de Jesus Cristo, olha lá, chamado para ser apóstolo, separado para quê? Para o Evangelho. Paulo foi separado por Deus para o Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ficar nesses versos lidos sobre a saudação de Paulo, como Paulo cumprimentava a igreja. Paulo usava dois pilares do Evangelho da graça de Deus. Então, olha o verso 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser santos, olha lá, graça a vós outros e paz. De onde vem essa graça e essa paz? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ainda fala Deus Pai e Senhor Jesus Cristo. E de onde vem essa graça e essa paz? Vem do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então vamos tratar da primeira palavra, graça. Para mim entender o que é a graça de Deus, às vezes eu penso que as pessoas entenderam o que é a graça de Deus, mas no decorrer do tempo eu percebo que elas não entenderam o Evangelho. Quantos entre nós que eu tinha certeza que acreditavam na graça de Deus, que nos ouviram anos a respeito do Evangelho da graça de Deus, mas que hoje, quando eu os encontro, eu vejo que eles não entenderam, porque eles mudaram a linguagem, mudaram a forma. É inacreditável as coisas que acontecem, meus irmãos. Para mim entender o que é a graça de Deus, eu preciso entender um outro fator. O que é a lei? Porque a gente fala assim, o fim da lei é Cristo, e estamos libertos da lei, estamos na graça de Deus. Mas às vezes as pessoas não entendem o que é a lei, porque a lei foi dada, né? Então vamos trabalhar nisso para falar sobre essa saudação de Paulo, graça e paz. Vamos lá, Gálatas capítulo de número 3, Gálatas 3, vamos ler a partir do verso 19. Para a gente entender claramente a graça, eu preciso entender a lei. Então, graça 3, verso 19, onde Paulo faz uma pergunta, olha lá. Qual, pois, a razão de ser da lei? O que Paulo está perguntando? Por que a lei foi dada? Foi adicionada por causa do quê? Das transgressões, até onde ela vigoraria, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Até aí. Qual a razão de ser da lei? Por que Deus teve que dar a lei? Por que a lei teve que existir por aquele período? Ela teve que existir por causa das transgressões. Então o que isso quer dizer? Quando Deus trouxe a lei, não serás mentiroso, não cobiçarás, né? E outras coisas mais, a lei foi dada para quê? Para revelar a natureza caída do homem,
A lei foi dada para mostrar essa natureza carnal, pervertida, que não está sujeita à lei de Deus, que não quer obedecer a Deus, que não consegue ser santa, que não consegue salvar-se a si mesmo. A lei foi dada para mostrar o homem defeituoso, o homem caído, o homem pervertido, o programa que está na carne do homem para fazer coisas continuamente más. A lei foi dada para mostrar uma raça humana deteriorada, caída, estragada, apodrecida, corrompida, condenada. Então a lei foi dada por causa das transgressões, para trazer para fora aquilo que o ser humano se tornou. E para mim entender o que o ser humano se tornou, eu tenho que compreender o propósito da lei. Porque se eu não compreender, se eu achar que o homem é um pouquinho bonzinho, se eu achar que o homem ainda pode fazer uma boa obra que lhe dê condições de salvação, se eu achar que um esforço humano da carne vai agradar a Deus e ele vai ser salvo por esforço humano, eu não compreendo a graça de Deus. Porque a lei foi dada para mostrar, todos estão estragados, todos têm um potencial para fazer tudo errado, todos são mentirosos. Não, o que diz lá em Romanos 3? Todos se extraviaram e juntos se tornaram inúteis. O que Deus quer dizer? Que toda a raça humana caída é uma raça inútil, ela não tem vontade de buscar a Deus, ela é voltada para o ser carnal, para o homem exterior, e ela não tem uma obra que possa fazer que lhe dê condições de salvação. Então, se eu não entendi isso claramente, porque a religião evangélica ela prega assim, olha, faz uma campanha que você vai ser salvo, faz um voto que Deus vai abençoar, sobe no monte que uma coisa vai acontecer, paga um preço para Deus fazer alguma coisa por você. E você fazendo tudo isso, você vai manter a sua salvação. Mas se você falhar, você vai perder a salvação. Olha para as pregações evangélicas, tudo tem um preço. Tudo é uma campanha, tudo é um voto, tudo é uma coisa que eu tenho que dar para Deus. Tudo depende de um esforço, de um jejum. Deus só faz alguma coisa por mim se eu entrar nessas obras mortas e fazer essas coisas para Deus. Porque se eu falhar em fazer estas coisas, eu perco a salvação, Deus não se agrada mais de mim. Então a lei foi dada para mostrar que o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo. Que todos nós estamos presos numa natureza caída. Que fazemos coisas erradas. Que a nossa santidade é uma farsa, é uma santidade de culto. Onde eu ponho o paletó e gravata, amém, glória a Deus, paz do Senhor. Mas fora do culto, eu acabo mentindo, eu acabo cobiçando, eu acabo sendo pessoa nervosa, eu brigo, eu nego tudo aquilo que aquela falsa santidade aparenta no culto. Vocês estão entendendo? Então a lei foi dada para trazer para fora uma raça apodrecida, uma raça estragada. Mostrar a transgressão, mostrar a incapacidade humana, mostrar os defeitos de cada um e provar para o homem que Deus é santo, que Deus não está envolvido no defeito humano. E provar para o homem que se não é uma ação de Deus, eu nunca serei salvo. Eu não sou salvo porque jejuei. Eu não sou liberto porque fiz um jejum. Aí vem as obras mortas da falsa religião. Eu não sou liberto porque alguém pôs a mão na minha cabeça e mandou o mal sair. Ou porque um pastor gritou, sai, 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 em nome de Jesus, sai, né? Não, eu não sou liberto, não tem uma obra que liberta o homem que ele possa fazer. Eu sou liberto pela graça de Deus. Está bem claro isso? Vamos para outro texto. Romanos, capítulo de número 7, nós estamos Gálatas, volta um pouquinho. Romanos, capítulo de número 7, Paulo faz uma pergunta no verso 7, olha lá.
Que diremos, pois? Ele pergunta. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então o que Paulo está dizendo? É a lei pecado? Não, a lei não é pecado. Mas eu não teria conhecido o que é pecado, eu não teria conhecido esse estado da raça humana, eu não teria conhecido essa natureza caída, o potencial maligno que está na minha carne de fazer tudo errado, se a lei não viesse e pusesse para fora, que cobiça era pecado. Então a lei, não esqueça isso, veio trazer para fora essa sujeira do homem. Olha o verso seguinte, vamos ler, verso 8, olha lá. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, a leia e entenda. Esse verso revela tudo que eu estou dizendo. É o resumo de tudo. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, o que o mandamento fez em mim? Despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então quando a lei foi dada, o que a lei fez? Despertou em mim toda a minha mentira, minha cobiça, os meus defeitos. Ela despertou, ela pôs para fora a natureza humana e revelou aquilo que o homem era. Agora continua a leitura. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, o que a lei fez? A lei reviveu o pecado que estava em mim. A lei reviveu o defeito da raça humana, a podridão que ela se encontra, a carne maligna. A lei reviveu tudo isso em mim. Olha lá. Outrora sem eu vivia, mas sobrevindo a lei, sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado em mim. O que aconteceu comigo? E eu morri. Me matou totalmente, a lei me matou totalmente, a lei pôs para fora toda a minha sujeira e me condenou e me matou. Aí ele diz, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que se me tornou para a morte. O que ele está dizendo? Que mandamento é esse? É a lei. Quando Moisés subiu no monte para pegar as tábuas da lei, o que o povo falou? Tudo que Deus mandar nós vamos fazer. Quando Moisés começou a ler a lei, condenou todo mundo, porque ninguém conseguia cumprir a lei que Moisés trouxe do monte. Então Paulo fala, o mandamento que eu pensei que seria para trazer vida para mim, eu pensei que a lei traria vida, pensei que a velha aliança traria a vida, me trouxe a morte. Quando a lei foi pronunciada, matou todo mundo, encontrou todo mundo condenado. Por isso que a lei é chamado por Paulo ministério da morte e ministério da condenação. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, para a gente falar sobre a graça de Deus, eu tenho que entender isso claramente. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso 5 para ficar bem claro. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, olha lá, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros, olha lá, da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. Agora, como é que ele qualifica o ministério da lei? E se o ministério da morte, olha lá, ministério da morte gravado com letras em pedras, o que é o ministério da morte? Que foi gravado com letras em pedras, é o ministério da lei que foi gravado, e Paulo está dizendo que a lei é um ministério de execução. Sabe, antigamente, quando tinha aqueles verdugos, né? A pessoa era condenada, põe a cabeça assim para cortar o pescoço dela. Naqueles filmes antigos passa isso. Põe na guilhotinha assim, aí vem aquele cara fortão dos filmes, né? Encapuçado para ninguém ver a cara dele. Se olha na mão, ele está com uma lâmina enorme.
E tá assim, quando fala agora, ele vem com a lâmina, não aparece a cabeça caindo, mas ele vem e tchum, passa a lâmina e corta o pescoço do indivíduo. A lei é o ministério da morte, a lei veio fazer justamente isso. Passar a guilhotina na raça humana e dizer que todo mundo é condenado, estragado e pecador. Mas não podia tirar o homem dessa situação. Por isso, meus irmãos, ainda a gente encontra até o dia de hoje gente que quer guardar sábado, gente que quer ser salvo guardando a lei, gente debaixo do jugo da lei do judaísmo, gente praticando o judaísmo debaixo da lei, querendo trazer isso para o evangelho da graça de Deus, não entende nada do que nós estamos falando. As campanhas do Velho Testamento, as práticas do Velho Testamento, trouxeram todos os símbolos dos judeus para pôr na igreja, castiçal, tocando chofar, arca da aliança passando no meio da igreja, tudo isso morreu, tudo isso era lei, tudo isso são símbolos da condenação da lei. Está bem claro isso? Então, se eu não tiver clareza sobre isso, a lei, a natureza humana, o ministério da morte, a lei era o ministério da morte. Olha, continua a leitura. Verso 7 de novo. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória? É o ministério da nova aliança, o ministério do Espírito. Agora Paulo qualifica a lei como outro ministério, olha lá. E se o ministério da condenação foi glória, por que ele qualifica a lei como ministério da condenação? Porque a lei só veio para condenar. A lei só veio para condenar e não tinha poder para salvar ninguém. Então, quando eu compreendo isso, claramente eu vou chegar a uma conclusão. Qual? Tem uma coisa impossível para o homem. É impossível para o homem salvar-se a si mesmo. É impossível para o homem fazer alguma coisa que lhe dê condições de ser salvo eternamente. Não existe nenhum esforço humano que o homem possa fazer, que Deus olhe para ele e fale assim, eu vou te salvar por causa desta obra que você fez. Não existe. Assunto encerrado. Esse monte de coisas no meio da religião evangélica, de obrigações, de costumes, de aparência, de sacrifícios, de votos, esse monte de obras que foram criadas no decorrer dos séculos, que está dizendo que é evangelho. Nada disso tem poder de me salvar. Ainda que eu pratique todas essas coisas, eu não serei salvo por nenhuma dessas coisas que eu pratiquei, por nenhuma dessas obras. Por quê? Entenda isso, para você entender a graça de Deus. Não existe nada neste mundo. Olha, eu posso fazer coisas bonitas. Eu vejo muita gente evangélica que vai dar comida para as pessoas pobres debaixo dos viadutos. Pode fazer isso, mas você não está sendo mais santo, você não está sendo melhor e mais salvo porque está fazendo isso. Eu conheço gente que acolhe os viciados e abre lá um centro de recuperação, uma obra duríssima, mas maravilhosa, vai recuperar muitas vidas. Mas isso não me mantém mais salvo, não me torna melhor que quem não faz isso, não me torna mais especial. Eu estou fazendo uma obra só, mas isso não dá condições de ser salvo, né? A pessoa pode ganhar 5 milhões de reais, ser dizimista todo dia e dar mais 10%, e fazer tudo isso para a igreja. Tomara que aparecesse alguém assim aqui, né? Seria bom, né? Eu ficaria contente. Não precisaria dar dízimo não, que aqui a gente não cobra dízimo. Basta só a oferta, né? A pessoa pode fazer isso, mas isso não a torna melhor com quem não, diante de quem não faz. Isso não torna ela mais salva e nem vai salvá-la por praticar isso. É impossível para o homem fazer qualquer coisa que lhe dê condições de salvação. O que nós estamos meditando? Paulo cumprimentava a igreja com duas verdades: graça e paz da parte de Deus. Isso vem de Deus e do Senhor Jesus Cristo, não vem de nós. Está bem claro isso na sua mente? Então o que é impossível para o homem? Salvar-se a si mesmo. Não tem condições, não tem jeito.
Se Deus não operar no coração do homem, quem é o Salvador? É Jesus Cristo. O Salvador é aquele que salva. Quem executa a salvação? É Jesus Cristo. Ele executa a salvação. Não é o homem que decide. Esse negócio aceita Jesus. Eu nunca vi ninguém e nenhuma instrução do Novo Testamento para alguém fazer um apelo e dizer assim, aceita Jesus ou dê uma chance para Jesus. Não existe isso na Bíblia, mas existe isso dentro da igreja. Dá uma chance para Jesus. Vem aqui na frente aceitar Jesus. Se Deus não agir no coração do homem, não fizer uma obra, o homem nunca vai crer em Jesus Cristo. Nunca vai ser salvo por si mesmo. Vamos ver onde está isso na palavra de Deus. Vamos lá, João, vamos lá, João capítulo de número 6. Jesus está trazendo uma pregação nesse capítulo, dizendo que ele é o pão da vida. Ele tá dizendo que ele é o pão que desceu do céu. Perguntaram para Jesus, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Eles pensavam que Jesus ia dizer assim, faz isso, faz aquilo, e vocês estão fazendo a obra de Deus. Jesus Cristo disse, olha, a obra de Deus é essa, que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. É só crer em Jesus, a obra de Deus. E diálogo vai, diálogo vem, muitos não estão acreditando, estão questionando ele. Mas no verso 37 do capítulo 6 de João, ele fala assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Presta atenção. Todo aquele que o Pai me dá, é uma obra de Deus. Olha, uma pessoa crer em Jesus Cristo e crer no Evangelho da Graça de Deus, é uma obra de Deus. Não tem esse negócio, eu vou ganhar uma alma. O homem fala que vai ganhar almas. O homem não tem poder de converter ninguém. Você encontra lá no Velho Testamento. O que ganha alma, sábio é. O que escreveu isso não sabia nada do Evangelho. Não conhecia nada da graça de Deus. É uma linguagem lá da velha aliança. Se Deus não fizer a obra da graça no coração do homem, o homem nunca vai crer em Jesus Cristo, ele nunca vai crer no Evangelho da graça de Deus. Ele pode viver 30 anos dentro de uma igreja evangélica, fazendo campanha, fazendo voto, sendo dizimista. Aí você pergunta para ele, tem certeza da salvação? Ele vai dizer, eu estou me esforçando. Essa semana ele vai me ouvir dizer isso. O irmão mandou um WhatsApp, falou, pastor, eu estou meio balançado aqui. Por quê? Ele mandou lá uma pregação de um ex-adventista. Ele perguntou para esse homem, falava que pregava a graça de Deus. Ele perguntou para esse ex-adventista, uma pessoa famosa no YouTube, ligou para ele e falou, escuta, a gente não perde a salvação. É esse homem que disse que pregava a graça. Disse assim para ele, eu nem tenho certeza se eu sou salvo ainda, eu estou me esforçando para ser. Aí isso balançou ele veio perguntar para mim. Se você chegar para uma pessoa que não teve revelação e falar, você tem certeza da salvação, olha nos olhos dela. Ela vai achar que, olha, bom, esse mês eu dei o dízimo. Ela vai comparar a salvação a obras. Não tem certeza se é uma pessoa salva. Não tem convicção que não se perde a salvação. Ela está morta dentro de uma igreja evangélica. Por isso, se Deus não abrir o entendimento, isso é obra de Deus. Não é, nenhum homem tem poder de abrir a cabeça de ninguém. Vou ler o verso 37 de novo. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Olha lá, verso 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, olha lá. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, aquele que da parte do Pai tem ouvido. Deus está fazendo aquela obra dentro da pessoa. E aprendido, o que vai acontecer? Esse vai vir a ele. Esse vai vir a ele. Vira aí a página, você vai chegar no verso 65. Não sei se a sua Bíblia precisa virar a página. Um monte de gente estava contra Jesus, não acreditaram no que eles falaram, estavam escandalizados. Muitos discípulos foram embora. E os demais discípulos perguntaram, olha, o pessoal está tudo escandalizado por aquilo que você falou.
Né? O que Jesus disse assim, verso 65, e prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim. Pelo amor de Deus, entenda isso. Por isso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for o quê? Concedido. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Então a graça de Deus é uma obra de Deus no interior do homem, que vai tirar um véu, ele vai entender, é só Deus que pode fazer isso. E nós vemos testemunhos de gente que estava 30, 40 anos, 20 anos na igreja, em todo o ritual da igreja, mas nunca tinha entendido que era evangelho. Quando Deus fez a obra, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Está claro isso na tua mente, meu irmão, minha irmã? Então vamos lá, Efésios capítulo 2, vamos lá, Efésios capítulo 2, vamos lá, falar sobre a palavra que Paulo diz, graça e paz. Efésios capítulo de número 2, vamos ler a partir do verso 5. Depois você leia desde o verso 1, mas vamos ler desde o verso 5. Ali vai mostrar a nossa condição. E estando nós mortos em nossos delitos, como que estávamos? Mortos em nossos delitos, mortos nos pecados. Como estávamos? Mortos. Então, vivos na carne, mas em espírito mortos. Está bem claro isso? Estando nós mortos nos nossos delitos, olha lá, quem nos deu vida? Quem operou em cada um de nós? Foi Deus. Nos deu vida lá juntamente com Cristo, não fora de Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que ressuscitou em nós? O nosso corpo não. Mas o que ressuscitou em nós foi o Espírito, que quando Adão morreu, morreu lá. E nós nascemos mortos. Então Deus, através da ressurreição de Cristo, ressuscita o homem morto, ressuscita o homem interior, nosso espírito nasce de novo, ressuscitou, saímos dos mortos, isso dentro de cada um de nós, isso é evangelho. E quando isso acontece, entendi a graça de Deus, nossa, isso está me atraindo, nossa, eu estava naquele lugar que só pregava isso, aquilo, nossa, como aquilo, eu não suporto mais. Ele nasceu, ressuscitou, acordou, não suporta mais as pregações da velha aliança, acordou. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros. Olha, nós estamos nesses séculos vindouros, já chegaram, nós estamos neles. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo. Repare bem, tudo ligado a Cristo, tudo conectado a Cristo, nada fora de Cristo. Agora ele vem com o desmonte da religião, agora ele vem com o desmonte das obras. Agora ele liquida a religião. O que ele fala? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ponto e vírgula. A pessoa vai ler essa parte e fala, eu que criei, eu sou bom, eu que me esforcei, paguei o preço, tive fé. Não. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Você não produziu esta fé, não vem de você, é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente que Deus pôs. Quando Ele ressuscitou o teu espírito, veio este dom, você creu, é instantâneo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto que aconteceu, você está crendo, não vem de você, é um dom. É um presente, é uma dádiva de Deus, não vem de vós. Ah lá, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora ele fala, pois somos feitura dele, fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não vem de obras para que ninguém se glorie.
É isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo falava graça e paz, ele queria trazer na mente da igreja essa verdade gloriosa. Não vem de obras. Não vem de obras. Pastor, alguém poderia perguntar. Então quer dizer que não tem jeito, não vem de obras mesmo. É impossível o homem fazer alguma coisa para salvar-se a si mesmo. Não vem de obras. É um dom de Deus, é uma graça de Deus, é obra de Deus. Por isso que para alguém crer em Jesus Cristo de verdade, porque tem muita gente, qualquer um crê em Jesus Cristo. Chega lá para o espírito, ele crê em Jesus Cristo. Chega para o macumbeiro, todo mundo crê em Jesus Cristo. Mas crer em Jesus Cristo conforme o evangelho da graça de Deus é obra de Deus. Então, desde que você nasceu, Deus está fazendo obra na tua vida. Você pensa que a obra de Deus começou na sua vida aquele dia? Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio. Deus trabalhou desde a tua infância. A coisa estava tão destruída de dentro de você que às vezes Deus precisou esperar 30 anos para chegar na plenitude do teu tempo para você acordar. Então não fala assim, eu só encontrei Jesus com 50 anos, gostaria de ter encontrado com 20. Não teve jeito de você encontrar com 20. Você estava tão morto, tão destruído, que não tinha como acordar naquele tempo. Desde que você nasceu, Deus está fazendo a obra. Ele foi fazendo, passou pela sua infância, adolescência, juventude. Uns na juventude já encontram. Aí passou e a coisa foi. Aí chegou a hora do fruto maduro. Sabe aquela hora que a manga está amarelinha, vermelhinha, bonita, madura e doce? Amadureceu. Quando chegou a hora do fruto maduro na tua vida, você passou pela religião evangélica, fez muita coisa, deu glória, sapateou, tocou, cantou, fez mil e uma coisa. Mas faltava. Mas um dia, quando o fruto amadureceu, aí o tempo de Deus, a obra é agora. É que nem Jesus. Jesus teve um tempo para vir na terra. Ele esperou passar milhares e milhares de anos, aconteceu um montão de coisa com o povo de Israel, até que ao se cumprir a plenitude do tempo, chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho. Então a obra de Deus começou na tua vida no tempo que você era macumbeiro, feiticeiro, católico, você nem sabia. Mas Deus estava lá trabalhando, somando as coisas. Aí chegou a hora do fruto maduro. E em qualquer lugar você pode ter ouvido uma música que falasse de Deus. Você, não sei. Aquilo aconteceu. Deus disse assim, chegou a hora e tchum. Pois o dom da fé ressuscitou e você acordou. Acordou. Mesmo assim não entendi o evangelho da graça de Deus. Aí a coisa vem vindo, Deus vem puxando o cordãozinho, ele pisgou o anzol. Aí ele vem devagarzinho e você quer sair fora um pouco e vai para lá e vem para cá, Deus dá a linha. Paciente, como Deus é paciente demais. Até que você veio cansado, cansou da religião evangélica, aquele começo de crente, eu vou converter todo mundo, eu estou no culto tarde, noite, eu estou lá, faço tudo na igreja, eu estou a 200 por hora, é comigo mesmo, eu sou o obreiro perfeito. Aí o tempo foi passando, você foi se cansando, se decepcionando, tudo isso é obra de Deus. O pastor que era Deus para você se tornou homem, deixou de ser Deus. Aquele monte, aquela irmãzinha, rabalabalá, Deus lima, que você achava o máximo. Você viu que aquele chuchu começou a murchar. Não te encantava mais. Os homens de Deus não dava mais. Até a música que você gostava, rasgou-se o véu, começou a cansar. E você falou, aí, tem alguma coisa errada comigo. Aí o professor foi falar com o pastor falou, tem um diabo na tua vida. Você precisa de avivamento, você precisa voltar ao primeiro amor. Jogou um peso em cima de você, mas o primeiro amor não volta mais. Eu vou cantar. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro não volta. Aí quando você estava meio assim travado, você ia para a igreja para manter a aparência, você não estava mais gostando. Aí veio uma voz, uma coisinha, fez assim, plum. Despertou,
despertou a revelação, o dom da fé, acordou, a coisa aconteceu. Vocês estão entendendo? Só Deus pode fazer isso no coração, no interior de uma pessoa, mais ninguém. Essa é a verdadeira obra de Deus, é crer em Jesus Cristo, mas como está no Evangelho. Então, para o homem é impossível. Como é difícil as pessoas entenderem isso. Vou ter que repetir pelos irmãos da internet. Para o homem é impossível fazer alguma coisa que lhe dê condições de salvação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus. Agora, o que é que não vem de obras para que ninguém se glorie? Agora, o que é ser salvo? Quando isso aconteceu, entenda, Deus te libertou do império das trevas, destruiu todas as cadeias da tua vida, já fez. Aí você entendeu que o diabo foi cravado na cruz, aniquilado, despojado. Deus te libertou de tudo. Você não tem mais culpa, não tem mais o que pagar, não tem mais dívida, está perdoado, está justificado, regenerado, redimido, filho de Deus, selado com o Espírito Santo, salvo, sempre salvo. Aconteceu tudo isso na tua vida. Ser salvo não precisa de imposição de mãos para ser liberto, não precisa de unção com óleo, não precisa de sal grosso, não precisa de campanha, não tem demônio nele, não entra diabo nele, ele não precisa de culto de libertação de sexta-feira forte. Tudo isso é a mentira da religião atual evangélica. Ele já é liberto, só que ele precisa aprender, ele precisa de alguém mais adulto que ele, que vai pegar na mão e ensinar o que aconteceu com ele, que é a pregação e ensino do Evangelho da graça de Deus. Então, quando Paulo, olha, tudo isso que nós falamos, quando Paulo chegava diante da igreja, ele falava assim, imagine Paulo assim. Dizem que Paulo não era muito bonito, alguns dizem até que ele era meio careca, mas imagine Paulo chegando diante da igreja assim, ó, com aquela compreensão profunda. Ele chegava assim, graça, graça, né? E paz. Imagine o brilho dos olhos dele. Entende? Graça, meus irmãos. Graça. E os judeus, quando via Paulo pregar isso, fazia que nem Tiago. Não, o homem é salvo por obras. O homem é justificado por obras. Pode essa fé salvar? Pregava contra Paulo. Então Paulo dizia graça e paz. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A velha aliança até a cruz, mas a graça e a verdade, como que elas vieram? Vieram duas coisas por Jesus Cristo. A graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. O que veio por meio de Jesus Cristo? A graça e a verdade. Então, por isso que Paulo fala graça e paz, os dois pilares da graça de Deus. Recebe essa palavra de hoje? Então, vou terminar dizendo isso. É impossível para o homem fazer alguma coisa para salvar-se a si mesmo. Por isso que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E na próxima live, a próxima pregação, nós estaremos falando desta paz. Foi uma alegria estar com vocês. Vamos ficando por aqui. Eu vou me despedindo de todos vocês declarando isso. A sua vida vale mais que o mundo inteiro.